Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida Pós-Culto. Eu me chamo Edson Vargas e a proposta desse canal é aprendermos juntos a manifestar uma vida cristã fora do prédio da igreja. Bem, hoje, dia 31 de outubro, o mundo comemora a festa do Halloween. Mas nós cristãos, principalmente cristãos protestantes, temos algo muito mais especial para comemorar, que é o dia da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, um monge chamado Martinho Lutero prega 95 teses da Reforma na igreja do Castelo de Wittenberg. Mas, muito antes de Lutero, que talvez seja o nome mais conhecido da Reforma, existiu grandes homens que plantaram sementes para que a Reforma acontecesse. E no vídeo de hoje eu quero falar, é claro, de uma forma bem resumida, a história de dois homens que contribuíram de uma forma grandiosa com a sua vida para que a Reforma pudesse acontecer. O primeiro grande homem que eu quero falar é John Wycliffe, que ficou conhecido aí como a estrela da manhã da Reforma, e John Hus, que era conhecido como o pequeno ganso de Deus. Esses homens e muitos outros, antes de Martinho Lutero, eles entregaram a sua vida para que a Reforma pudesse acontecer. Inclusive, antes do vídeo começar, ou antes de eu começar a falar sobre a vida deles, eu quero encorajar você a procurar aqui mesmo no YouTube vídeos falando sobre os grandes homens da Reforma, o que eles fizeram, como eles contribuíram para a história da igreja. Então pesquise, estude, isso é muito bom para você entender até mesmo a sua história. Aqui no YouTube você pode encontrar conteúdos excelentes em canais excelentes. Vamos falar então sobre John Wycliffe. John Wycliffe nasceu aí numa região chamada Yorkshire, na Inglaterra. Não se sabe muito bem a data certa do seu nascimento, mas foi entre aí 1320 e 1328. Mais jovem, ele então é enviado pela sua família para estudar na Universidade de Oxford, onde ele se dedica a estudar teologia, filosofia e também legislação canônica. Logo então ele se torna professor e também sacerdote, e como teólogo ele vai se destacar aí por discordar de alguns posicionamentos do clero e da igreja, principalmente em relação ao papado, não é? Ele cria o que havia ali então uma grande diferença entre o que a igreja era e o que a igreja deveria ser. Inclusive ele questiona muito sobre a riqueza do clero. O Wycliffe, então, ele escreve 2 livros que são como um manifesto das suas teses. Um livro se chama Summa Theologia e o outro se chama De Civile Dominio. Nessas obras ele vai questionar então o império eclesiástico, o poder papal e as indulgências que já eram cobrados pela igreja. Ele então sugere que todas as riquezas da igreja fossem confiscadas pelos reis e que o Estado controlasse, os custos da igreja, e que assim o próprio Estado tinha a tarefa de defender o povo dos abusos do papado. Então as suas ideias se espalham rapidamente ali por Londres e também pela Inglaterra, inclusive pelo interesse da nobreza, que tinha o interesse de confiscar ali a riqueza da igreja. Então junta-se com esse interesse, vamos dizer assim, ambicioso da nobreza da época, com os ideais de Wycliffe, e isso se espalha muito rápido, não só pela Inglaterra, mas vai se espalhando também pela Europa inteira. Então não demora muito para que o clero
começa a cobrar uma apresentação, não é, de Wycliffe para que ele explanasse as suas ideias diante um tribunal. Então ele é considerado um herege e um blasfemo, fazendo com que o Papa Gregório XI expedisse ali uma bula contra ele, o que não surgiu muito efeito em Londres, já que ele tinha ali o apoio tanto da corte quanto também dos nobres. Nesse interim, o Wycliffe ele escreve um dos livros que mais influencia a reforma protestante, não é? Que é o livro chamado Tratatus de Officio Regis, que vai influenciar muito a reforma, que resumidamente ele traz uma ideia de que a igreja deveria somente cuidar daquilo que era espiritual e o que era temporal, o que era material, o que era físico, deveria ser aí de cunho do Estado cuidar, no caso, os reis, não é? E quem se opôsse às decisões do rei estava literalmente pecando, inclusive. Então ele se baseia muito no que Jesus disse sobre dai a César o que é de César. O Wycliffe ele endereça então aos reis da Europa para que eles protejam os seus teólogos. Ele sustentava que, já que as leis do rei devem estar de acordo com as escrituras, o conhecimento da Bíblia era muito necessário para fortalecer esse exercício do poder real. O rei então ele deveria se cercar de teólogos para que o aconselhassem na tarefa de proclamar então as leis reais. Esses ideais foram movimentando uma semente da reforma em toda a Europa, principalmente em dois lugares, decore aí, na Boêmia e na Alemanha. E também, é claro, na Inglaterra. Sobre o papado, o Wycliffe ele dizia que a gente não precisava, que as pessoas não precisavam de papa, porque o nosso papa era Cristo. Então, por conta disso, ele começa, por conta de todos esses ideais, por conta dessa vontade de interesse de compreender a Bíblia e fazer com que os nobres conhecessem a Bíblia, para que eles fizessem leis baseadas na palavra de Deus, ele começa a organizar um projeto de tradução da Bíblia. Então ele alegava que a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. O Wycliffe ele acreditava que a Bíblia deveria ser um bem comum para todos os povos e que precisava estar disponível para todos em sua língua nativa. Não é isso aí, já depois que ele falece em 1388, a Bíblia ela é traduzida inteiramente para o inglês e apesar de não ser muito barata, porque naquela época não existia imprensa e tudo era feito à mão, mas a Bíblia ela é aí bem distribuída no meio do povo inglês. Ela fica conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Então ela é amplamente traduzida para o inglês e distribuída por toda a Inglaterra. Então a igreja denuncia essa tradução como uma tradução não autorizada. E em 1384, enquanto ele assistia à missa em Lutterworth, ele é acometido aí no dia 28 de dezembro de 1384 por uma espécie de AVC. Então ele morre 3 dias depois, no dia 31 de dezembro de 1384. Então chegamos aí em John Hus. John Hus ele nasce em uma cidade chamada Husinec, uma cidade tcheca localizada em uma região chamada Boêmia do Sul. Não se sabe exatamente o ano em que John Hus nasceu, não é assim como também não se sabe o ano exato em que John Wycliffe nasce, mas algumas pesquisas vão apontar que ele pode ter nascido aí entre 1373 e 1375. O nome Hus é uma abreviação do lugar onde ele nasceu, que foi feita por ele mesmo em 1399. Não é? Ele vinha de uma família muito pobre, por conta disso ele ganhava a vida
tanto cantando como também prestando serviço para a igreja. Por conta disso, ele se sente bem atraído aí pelo serviço sacerdotal e vai estudar em Praga por volta de 1386. Nos seus escritos de estudo, ele usava frequentemente citação de um homem que nós já conhecemos, chamado John Wycliffe. Em 1393, ele conclui então o bacharelado em letras e no ano seguinte ele conclui o bacharelado em teologia. 2 anos depois, em 1396, ele conclui o seu mestrado em teologia. Em 1400, então, ele é ordenado padre. No ano seguinte, ele se torna aí reitor da Faculdade de Filosofia e no outro ano, reitor de toda a universidade. Em 1402, ele também é nomeado pregador na igreja de Belém, em Praga, onde ele pregava na sua língua tcheca. Os escritos teológicos, então, de John Wycliffe, ele se espalha rapidamente pela Boêmia, não é? Trazidos aí em 1402 por um homem chamado Jerônimo de Praga. É outro nome muito bacana para você poder pesquisar, que também influenciou muito na Reforma Protestante. Não é? Ele era um renomado bacharel em teologia que havia estudado na Universidade de Oxford, aonde Wycliffe lecionava. Não é? O que mais tarde Jerônimo se torna então tanto amigo quanto um grande seguidor aí de Hus. Tais escritos de Wycliffe passam então a influenciar muito o John Hus, que passa a pregar nos seus sermões que a Bíblia era a grande autoridade dentro do cristianismo, não é? Isso gera aí um paradigma aí no meio cristão, porque ele se contrapunha aí à autoridade hierárquica da Igreja Católica. Então também ele defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecido a todos os cristãos, não somente para o clero. Além disso, John Hus pregava a ideia aí, tanto também que era uma ideia de Wycliffe, de uma igreja mais pobre, o que ia contra o que a Igreja Católica apresentava. Essa postura de John Hus causa aí uma grande oposição à igreja, como já era de se esperar. Entretanto, as condições sociais que a população estava submetida naquela região contribuíram muito para que a situação se tornasse ainda mais conflituosa, não é? A pregação de Hus sobre a criação de um mundo mais justo socialmente falando entrava em conflito com a situação de exploração e miséria que aquelas pessoas estavam submetidas, os camponeses da Boêmia, que enfrentavam abusos tanto do clero quanto também de parte da nobreza germânica, que era donos da maioria das terras ali da Boêmia. Então as ideias de John Hus contribuíram para sensibilizar os nobres de origem tcheca, porque eles viam no discurso e nas pregações de John Hus uma forma de enfrentar os germânicos, os alemães. Então, com isso, John Hus garantiu aí a sua eleição de reitor na Universidade de Praga em 1409, não é? Sobre as ordens aí do rei da Boêmia, Venceslau IV. A indicação de Hus era uma forma de contrapor a influência germânica dentro da universidade. Ele queria que tivesse alguém boêmio, alguém tcheco, para que influenciasse ali os pensamentos dentro da universidade. Mais rapidamente a Igreja Católica passou a se manifestar contra a presença de John Hus na universidade. Então o Papa ele decreta um interdito, né? Ele decreta ali um banimento, banindo as cerimônias religiosas em Praga, enquanto John Hus estivesse ali na cidade. As posições contra a venda das indulgências e as críticas que ele tinha contra a igreja levaram ele a ser acusado de heresia. E aí então, em 1412, Hus foi excomungado pela igreja. Na época, na Europa católica, né, havia três papas, que era um fenômeno conhecido aí como cisma do Ocidente.
para tentar sanar essa situação dos papas, foi convocado um concílio de Constança em 1414. E dentre outras coisas, esse concílio também julgaria alguns casos de heresia. John Hus, então, ele é convocado para esse concílio, não é? Portanto, ainda existe aí um salvo-conduto dado pelo rei Segismundo, não é, de Luxemburgo, para que ele pudesse apresentar os motivos de tais ideias, mas tal medida não impediu que Hus fosse preso durante os 7 meses que duraram ali o julgamento. E ele não conseguiu convencer o clero e também não renunciou ele também não renunciou os seus posicionamentos. Então ele é condenado por heresia pelo concílio no dia 6 de julho de 1415 e ele é queimado na fogueira. Jan Hus, ele era conhecido por um apelido que fazia um trocadilho com o seu nome, Hus. Em tcheco, a palavra Hus significa ganso, não é? E ele era chamado assim, o ganso. Existe então uma profecia que é atribuída a John Hus, que durante a sua execução, enquanto ele estava sendo queimado, ele declara a seguinte frase: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá, que vocês serão incapazes de cozer ou assar. Não tem como provar realmente se ele disse isso, não é? Mas o que se sabe é que ele, durante a sua prisão, escreve uma carta onde ele dizia sobre a esperança de que pássaros mais fortes do que ele surgiriam para continuar o seu trabalho. Então, um século depois, surge um monge alemão em crise com os ensinamentos em que era proposto a ele. Ele abre a sua Bíblia e lê: o justo viverá pela fé, em Romanos capítulo 1, versículo 17. Então ele passa a estudar a teologia de 2 grandes homens, John Wycliffe e Jan Hus, para elaborar o que foi chamado as 95 teses que deu início à grande reforma protestante. O que nós precisamos entender, e o que eu quero passar para você nesse vídeo, é que muitos homens sofreram, tá certo? Eu falei aqui a história de 2 só, mas existem muitos outros nomes, como Martinho Lutero, como John Knox, como João Calvino, como Jan Hus, como Jerônimo, como John Wycliffe, e grandes nomes que sofreram e deram a sua vida para que a reforma protestante acontecesse. A reforma protestante, ela não só mudou os rumos de uma religião, mas ela mudou os rumos do mundo inteiro. O mundo vivia em uma escuridão e uma pobreza. A reforma protestante influenciou a riqueza, influenciou a saúde, influenciou no conhecimento do mundo inteiro. Portanto, estude, pesquise, não deixe com que a sua mente fique ali atrofiada somente a entender que a reforma protestante foi um monge que se revoltou contra a Igreja Católica. Não foi só isso, não é? Assim como esses homens, que nós possamos questionar todas as tradições e práticas que nos desviam do nosso foco da verdade do Evangelho. Que a palavra de Deus possa ser o nosso guia realmente. E que sejamos corajosos para não negociar aquilo que essa palavra diz. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever neste canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes. Valeu!